Deus, mais um dia, mais um trabalho de Casa Firme que nós estamos aí finalizando, né? E hoje, assim como o primeiro culto, né, eu nomeei de identidade, o segundo de acomodação, né, que é aquele medo do novo. Hoje eu quero falar de uma questão de visão. Tudo é visão, né? Como diz naquela palavra, como nós vemos aqui, ó, em Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E é o que nós já sabemos. Se a luz que está dentro de você são trevas, quer dizer que você não tem luz. Quer dizer que o seu olhar para as coisas, para a família, para a vida, para Deus, se o seu olhar não é bom, você não tem luz. Então, quando nós vemos, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, então você está numa escuridão. Que tremendas trevas são. E é o que muitas vezes nós vemos na vida de muitos, falando, mais especificamente para os homens. Se os olhos são bons, tudo é bom. Se os olhos são ruins, tudo é ruim. Cada um, quando estava lá no início de relacionamento com a sua esposa, na época namorada, certamente, tanto da parte dela como da sua, certamente o que você passava era o melhor que você podia, né? Você estava sempre bem cuidado, sempre cheiroso, sempre de bom humor, não é? Nós sempre passamos aquilo que nós queremos. Tem gente que, se for para ficar brigado, irritado, falar alguma coisa na frente de uma certa pessoa, não vai fazer. Vai ter controle. Mas na frente de outras pessoas já não vê tanta importância. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa importante. Porque aqui que aquela pessoa vai pensar de mim. Então a gente sabe como fazer. Nós sabemos a maneira certa de nos comportar. Então, quando você estava lá no início de relacionamento, a gente passa o que é bom. A mulher passa o que é de melhor. O homem passa o que é de melhor. Não fica um ranhetando com o outro, com chatice, com encheção de saco. Não, tá tudo bem, você é lindo, você é perfeito, tá tudo maravilhoso. Por quê? Porque os seus olhos estão bons. Você quer aquilo, você está empolgado, você está mexido emocionalmente com aquela situação. Então nós passamos, nós transmitimos, nós vivemos, nós enxergamos só o lado que é bom. A gente faz vista grossa, não. Que isso daí é besteira. Isso daí depois a gente resolve. Isso daí depois eu mudo. Mulher que tem bastante disso. Não, depois eu conserto, depois eu arrumo isso. E o homem pensa, isso não é um problema. Isso daí dá para relevar. Naquele momento até dava. Mas por que depois não muda então? Por que depois esses olhos já não são tão bons? Depois esses olhos já começam a se tornar trevas. Os olhos são a candeia do corpo, os olhos são o que ilumina o corpo. Então uma pessoa que só enxerga a vida de forma negativa, pessimista, ela é abatida, ela é fechada, ela é feia, ela é mal-humorada, porque o que está dentro dela são trevas. É amargura, é medo, é rancor. A gente vê tantas pessoas aí rancorosas, vitimistas, que adoram terceirizar uma responsabilidade.
como fez Abraão e como faz o bispo Anderson, né? Com mãos levantadas. Que ele fez, graças a Deus, graças a Deus. Eu já não assisto TV já há mais de 3 anos, mais ou menos. Mas, então, o que falam aí desse Big Brother? Que eu acho que já deve fazer pelo menos uns 15 anos que... Desde que começou, na verdade, né? Que não tinha serventia, mas que o pessoal já não acompanha, na minha visão. Eu achava que não acompanhava, né? Mas aí um fala daqui, um comenta dali, uma frase que um soltou, uma frase que outro soltou, e a gente vê, puxa vida, quantos problemas que esse povo tem. Vivendo há 2 séculos atrás, 3 séculos atrás, porque você fez isso? Porque o seu povo, né? Seu povo fez isso? Que os brancos oprimem os negros? O que é isso? É uma pessoa, primeiro, que deve querer chamar muita atenção, né? Achando que é o Salvador. E segundo, que são aquelas pessoas que têm aquele olhar deturpado, distorcido de tudo. Ainda estão vivendo lá. Como nós lemos na palavra. O Senhor veio para nos salvar, para que nós não viéssemos a ser escravos novamente. Ele veio para nos libertar, para que você não fosse escravo de novo. Para que você não fosse escravo de opiniões, de mídias, de sentimentos, de vitimismo. De qualquer porcaria dessa que amarra a sua vida. Que coloca trevas nos seus olhos. Que coloca trevas no seu dia a dia. Que você enxerga a pessoa de uma maneira distorcida. E é o que muitas vezes nós vemos nos casais, nas famílias. No início, via só a coisa boa. E depois só vê a coisa ruim. No começo a gente só passa o que é bom. De repente a gente só vai olhar, só vou ver aquilo que não aconteceu. E eu me coloco nisso. Quantas vezes que eu fiz isso? Que eu só olhava, não olhava aquilo que havia sido feito, mas olhava o que não havia sido feito. Então, durante um bom tempo, infelizmente, mas o importante é crescer, porque tudo é um processo. Coisas que a Mariana fazia eu não dava valor, mas o que ela não fazia, nossa, virava o fim do mundo. Então, às vezes, a gente se pega em coisas tão bobas, coisas tão pequenas, mas são os olhos. É a maneira que eu olho para aquilo. Para algumas coisas eu dou valor, outras coisas eu não vou dar valor. Então, se eu não olho bem para minha esposa, eu não vou valorizar a minha esposa. Se eu não olho bem para o meu emprego, para o meu trabalho, eu não vou dar valor no meu trabalho. Se eu não olho bem para os meus filhos, eu vou acabar desprezando, maltratando eles. Porque tem gente que olha, nossa, esse menino, que fase que esse menino está, hein? Arteiro, bagunceiro. Primeiro que está faltando aí um exemplo, né? Faltando orientação, faltando disciplina, faltando conversa, faltando oração, né? Está faltando alguma coisa. Por que está chamando a atenção? Por que está tão desfocado? Por que está agindo assim? Mas ok, tem fases e fases. Mas você preferia que ele estivesse no hospital? Quantas famílias que nós vemos o pai e a mãe pegando no pé do filho, você vai ficar da igreja? Oh, preferia, na época que ficava lá na noite? Quantas mulheres que nós vemos, que nós recebemos na igreja? Essa semana, eu falei com uma que estava parecendo uma bandida. Estava na igreja escondido. Que coisa ridícula, né? Que coisa pequena, medíocre. O cara não se posiciona, o cara não faz a parte dele, a mulher quer buscar a Deus e não é um problema. Não, você vai para a igreja por quê? Para buscar Deus? Para aprender alguma coisa?
Para crescer? Não, não pode, igreja, o que é isso? Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Então tem gente que, assim como alguns pais enchem o saco dos filhos porque eles estão na igreja, a gente vê dessas abominações de homens reclamando que a mulher está indo para a igreja. Você só vai para a igreja, você preferia que ela fosse para onde? Igual a gente já viu uns casos assim, que o cara vem para a igreja, mas a mulher vai para o forró. Não tem autoridade, não tem, mas cadê? Ela que não respeita, porque ela não respeita? Não, porque não houve uma construção de credibilidade ali. Homem fraco, homem banana, homem frouxo. Aí o cara quer ser machão, quer ser durão, quer ser violento. Está errado, ficou mais bundão ainda. Porque quando uma pessoa de autoridade fala com a gente, fala com você, fala comigo, é pela palavra. Ninguém precisa ameaçar. Se você não fizer isso, eu te pego, hein? Se você não fizer isso, aquilo vai acontecer, hein? Ninguém precisa ameaçar, ninguém precisa retalhar. Ou você entende, você respeita, ou você não respeita. Então, às vezes a gente vê uns casos doidos assim, essa semana. Meu marido nem sabe que eu estou aqui. Puxa vida, hein? Agora virou uma bandida. Virou uma bandida, está saindo para fazer coisa errada. Quase aqueles filmes, né? Você bota a capa assim, um capuz. Para onde você está indo? Parece que ele está indo comprar droga. Não, está indo para a igreja. Aí reclama. Reclama da vida, reclama da família, reclama da falta de resultados. Mas é uma pessoa sem sabedoria. Uma pessoa que não pensa. E tudo aquilo que nós já ouvimos diversas vezes a bispa falar, tudo aquilo que nós desprezamos, nós vamos perder. Quando nós estamos crescendo, passando os anos, o corpo vai mudando. As células, os cabelos, tudo vai mudando. E você tem preservado o seu corpo? Você tem preservado a sua mente? Você tem estudado mais? Porque tudo vai mudando. E se o corpo vai mudando, o relacionamento também está mudando. Se o corpo tem a capacidade de se curar, por que você não trabalha para curar esse casamento também? Por que você não bota foco nisso também? Se o corpo está sempre mudando, se a minha parte física está sempre mudando, por que meu olhar não está mudando? Uma coisa é você estar naquela fase lá atrás, sem Deus, imaturo, ignorante, jovem. Outra coisa é você ter ouvido a palavra. Outra coisa é você ter recursos com a palavra. Então muitos precisam disso. Precisam mudar o olhar. Precisam ressignificar muitas coisas. Se a pessoa quer mudar, ela vai mudar. Mas se a pessoa continuar olhando para trás, não importa que o cônjuge fizer. Ele vai estar sempre com o olhar lá atrás. Então muda de casa, muda de roupa, muda de cabelo preto para cabelo branco, mas o olhar continua o mesmo. Continua um olhar crítico. Continua um olhar maldoso. Então, se tudo está mudando, por que meu olhar não muda também? Muitos ficam lá com aquela velha imagem, não, porque ela fazia isso, porque ele fazia aquilo, porque aconteceu isso, aconteceu, já fez, já foi. Não vai continuar vivendo nas trevas? Que tremendas, hein? Que tremendas trevas são. Quantos que vão viver essa vida infeliz, muitas vezes aí mantendo simplesmente o orgulho? Então, quem recebe luz tem responsabilidade. É o que a bispa já falou várias vezes. Quem recebe luz, quem tem luz tem responsabilidade. Então não adianta eu ficar jogando para o outro. Não, a fulana tem que mudar. Não, essa situação tem que mudar. Quem tem que mudar, pessoal? Hã? Eu? Fala, eu.
Eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Porque se eu não mudo, nem Deus pode mudar a minha vida. Você sabe disso, né? Deus é poderoso para fazer tudo, menos uma coisa, mudar você. Sabia disso? Sabia sim ou não? Então. Muitas vezes a pessoa, meu Deus, me ajuda. Sim, Ele vai te ajudar. Meu Deus, me muda. Aí não. Aí cabe uma decisão. Aí cabe uma decisão de não terceirizar a responsabilidade. Deus, me ajuda a mudar. O Senhor não me ajuda a mudar? Claro que eu te ajudo. Eu te dou oportunidade todo dia para você mudar. Te dou chance todos os dias. Você está vivo, não está? Você tem oportunidade, não está? Você está lúcido mentalmente? Sim, eu estou. Então, você está ouvindo a palavra? Claro. Está mesmo? Está mesmo? Tá bom, não estou não. Porque não adianta a gente falar que está no culto, não adianta a gente assistir programa, se aquilo não está entrando. Por que que muitas pessoas continuam com a mesma vida? Na igreja é uma coisa, e lá no mundo também era a mesma coisa. Por quê? Como a bispa fala, a pessoa só mudou de casa. Trocou uma fé carnal por uma fé religiosa. Trocou uma vida muitas vezes de promiscuidade, de carnalidade, agora ela tem uma casca de espiritualidade. Mas acaba sendo um fariseu, um legalista. Então eu mudo primeiro. Eu mudo o meu olhar. Eu não espero que aquele que está cego, aquele que está nas trevas, tenha luz, se eu tenho recebido a luz. Então nós precisamos nos posicionar. Se eu mudo, o outro provavelmente muda. Pode ser que não. Pode ser que a resistência dele seja grande. Mas não interessa. Nós não fazemos pelos outros. Nós fazemos por nós. Nós fazemos por Deus. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Nós fazemos porque nós temos um propósito. Nós fazemos porque deve ser feito. Porque muitos, como é que agem? Pela vontade. E quando você está agindo pela sua vontade, você não quer vir na igreja, você quer perder peso, mas você come porque você quer um prazer imediato. Quando você quer fazer a sua vontade, hoje eu não quero orar. Hoje eu não quero trabalhar direito, eu vou ficar aqui subindo a tela do celular. Mas minha vida não muda, minha vida não anda, minha vida é improdutiva. Claro, se você fizer só o que você tem vontade, você vai continuar infeliz, frustrado, improdutivo. É assim mesmo. Você não quer fazer sua vontade? Então, Paulo não tinha vontades? José não tinha vontades? Davi não tinha vontades? Abraão não tinha vontades? Mas eles fizeram a vontade deles? Não. A vontade deles se tornou a de Cristo, a de Deus. Onde eles faziam, o que eles faziam, por onde eles passavam, eles não faziam o que eles estavam com vontade. Eles faziam o que era necessário. Então nós temos que entender. Muitas vezes nós vemos as pessoas, os homens têm muito isso, aquele senso de justiça própria. Não justiça de Deus, justiça particular, não, do meu jeito é o certo. Eu que o diga. Eu que o diga. Tendência a criticar, tendência a olhar para alguns detalhes. Eu tenho que confessar aqui, Quantas vezes que eu olhei para coisas que não eram tão relevantes e desprezei coisas que eram relevantes? Critiquei, coloquei muito foco numa coisa. E é assim que muitas vezes alguns têm vivido ainda. Então você crê na palavra? Eu creio, Deus é tudo na minha vida, então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mesmo? Faz o que eu estou falando. É isso que nós temos que entender. Quando Pedro ficou lá ofendido, nossa Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. O que o Senhor estava querendo? Então, mostra que você me ama com obras. Eu amo a Deus, eu quero a palavra, eu ouço a palavra. Você vive a palavra?
Você tem sido transformado dia após dia? Ou só o pé de galinha que tem aprofundado aqui? Só o cabelo branco que tem aparecido? Tem mudado mesmo? O seu caso está assim. Cheio de cabelinho branco. Às vezes na vida de muitos é assim. O corpo está mudando, mas só está ficando velho. A mente não está ficando sábia. A vida não tem entrado sabedoria. Só está entrando a velhice, a idade. O tempo está passando. E cadê a sabedoria? Cadê as transformações? Cadê do meu jeito, senão não vai ser. Não, não é do nosso jeito, nem do outro jeito, é do jeito da palavra, do jeito de Deus. Porque muitos homens querem agir com a esposa, por exemplo, como pais. E muitos homens querem agir com os filhos como amigos. Tudo invertido. O marido quer ser o pai da esposa. E depois o pai quer ser o amigo do filho. Por isso que fica essa bagunça. Fica esses desrespeitos, essas acusações, essa frouxidão de um lado, essas críticas do outro. Por quê? Porque novamente o olhar está sendo, faz assim, faz assado. Não é assim. Tem que ter a liderança. Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não é assim. Faz assim, faça assado. Não, você corrige os filhos. Você dirige os filhos. Mas com o cônjuge é uma carne. Tem que ter comunhão. Tem que ter respeito. Tem que mudar o olhar. Tem que ter uma visão diferente das coisas. Então entende isso. Se os olhos não mudam, a vida não muda. Se eu não olho para Deus como o mais importante da minha vida, de gratidão, de obediência, de amor ao Senhor, eu vou olhar como mais uma religião, como mais um solucionador de problemas, como mais, sei lá, mais alguma coisa que eu botei na minha vida. Então não adianta, pessoal. Se os olhos não são bons, a vida não é boa. Se os olhos não são bons, o casamento não vai ser bom. Se os olhos não forem bons, os seus resultados não vão fluir. Porque você está só olhando para o lado errado, negativo, lado das trevas, lado escuro, a dificuldade. Nossa, quanta dificuldade, quantos problemas, quantas situações. Sendo que nós temos que olhar com os olhos espirituais. Nós temos que olhar com a sabedoria. Buscar esse discernimento. Falta discernimento. Falta sabedoria. Cada uns em um nível a mais, outros um nível a menos. Porque está crescendo, está deixando a palavra entrar, mas falta sabedoria. Falta sabedoria para fechar a boca, falta sabedoria para falar na hora certa, falta sabedoria para fazer uma série de coisas que nós já ouvimos na palavra. Então, se os seus olhos forem bons, tudo vai ter luz. Mas eu só quero olhar para o lado negativo. Eu ouço a palavra, mas na hora de aplicar, eu faço pela minha emoção. Aqui, em Malaquias 3, 6 e 7, diz assim, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Fala comigo, pessoal, por favor. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo, graças a Deus mesmo. Por isso, não foram destruídos. Olha só.
Se Deus agisse no impulso, se Deus agisse na vontade, como muitas pessoas fazem, nós teríamos sido já destruídos há muito tempo. Muito tempo. Por isso, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor não é instável. Porque o Senhor não é volúvel. Porque o Senhor não age com a emoção. Ele age pelo que é certo, por convicções. E é isso que nós temos que aprender. Como homens, como mulheres, como cristãos, como pais. A viver por convicções. Esses homens da Bíblia que nós vemos, as mulheres da Bíblia que nós vemos, que nós admiramos pelos seus frutos, pelo seu legado, pela sua história, foi porque eles agiram por convicções. O mundo está esse caos porque as pessoas fazem o que têm vontade. Porque as pessoas fazem o que elas estão sentindo, elas tomam decisões pelo que elas estão sentindo naquele momento. Então, se ela está muito feliz, ela está apaixonada, ela vai lá, ela quer casar em 2, 3, uma semana, mas está tudo mal. 3 meses, 1 mês, 6 meses, já estão separando. Por quê? Porque faz tudo pela emoção. Casa pela emoção, separa por emoção, fala isso por emoção, deixa de falar aquilo pela emoção. A gente não pode viver assim. E não adianta ouvir, não adianta a gente estar aqui ouvindo a palavra, se nada mudar, como a bispa fala, se nada mudar, nada mudará. Então nós temos que entender. Nós precisamos amar o que nós temos. É com essa mulher que você fez essa aliança? Ame ela. Respeite ela. Mude o seu olhar em relação a ela. Para de ser orgulhoso. Para de ser o teimoso. Para de ficar colocando peso. Olha para as coisas boas. Muda o seu olhar, muda a sua perspectiva. Tudo é uma questão de olhar, de perspectiva. Para os 10 espias, aquela terra era terrível. Mas para o Josué e para o Caleb, aquela terra era fantástica. Então tudo é uma questão de visão. Se você coloca o olhar na coisa certa, todo mundo estava lá com medo, morrendo de medo do Golias. Porque ele era grande. Ok. Mas era grande. Só porque ele era grande. Por quê? Porque estava todo mundo pensando como é que eu vou brigar com ele. Como é que eu vou trocar a espada com ele. Está prestando atenção? Sim ou não? Estava todo mundo pensando, como é que eu vou enfrentar esse homem no mano a mano? Um homem de 3 metros. O que Davi fez? Botaram a armadura nele, deram a espada para ele, botaram o capacete. Ele usou aquilo, pessoal? Não usou. Ele falou assim, eu não estou acostumado com isso, não é isso que eu faço. Não é essa a minha habilidade. Qual que era a habilidade dele, pessoal? Hã? Qual que era a arma dele? A funda. Fala, a funda. Não era com ela que ele defendia do leão, do urso, do lobo? Não era? Então, ele já pensou. Eu não estou acostumado com isso, com armadura. Eu não estou acostumado com essa parafernália no meu corpo. Eu não tenho estrutura, é muito pesado para mim. Mas por que está todo mundo com medo? Eu tenho que encarar esse cara. Ele não. Eu vou usar da minha habilidade. Eu não vou entrar no terreno dele. Eu vou usar o meu terreno. No que ele era bom. O que ele era bom? Ele usava funda. Uma arma para maior distância. Então entenda isso. Se eu não abro a minha visão, se eu estou lá, igual aquele cavalo, que fica com aquele negócio, acho que é tapa que chama. Se eu só fico com aquele negócio, eu não enxergo para o lado. Por que eles colocam aquilo? Porque o cavalo enxerga assim. Mas para ele não distrair com o carro, assustar, ele só olha para frente. E muitas pessoas estão vivendo assim. Fechado, com a sua visão limitada. Se não for assim, não vai ser de nenhum jeito. Se não for do meu jeito, não vai dar certo. Ah, porque essa fulana não muda. Ah, porque essa situação não muda. Abre a sua visão.
Abre a sua visão. Ah, porque esse problema aqui não tem jeito. Não existe, não tem jeito. Guarda isso. Não existe, não tem jeito. Não existe, não dá para fazer. É impossível. Esses dias eu estava falando com o pessoal, com os meninos aqui. Aí eu fui falar sobre um negócio. Eu disse, não, isso daqui não dá. Você não fala que não dá. Você não sabe como fazer. Tem que se informar. Não adianta a gente chegar e falar, não dá. Como assim não dá? Nada não dá. Tudo é possível. E não só tudo é possível que crer, mas tudo é possível para fazer sim. Precisa se informar, precisa buscar informações. Não é assim, não dá. Claro que dá, meu. Abre a mente, abre os olhos, expanda a sua visão. Então estava todo mundo lá. Eu vou enfrentar o Golias de que jeito? Um homem de 3 metros, com uma espada enorme, com escudo, com um capacete, com uma couraça. Davi não pensou, como que eu vou enfrentar ele no mano a mano? Não, eu vou usar as armas que eu tenho. Uma arma que ele não tem, ele não conhece. Uma arma que ele não é perito naquilo. Então ele teve visão, é aí que está a diferença dos vencedores, das pessoas que se destacam. Elas não estão presas a um padrão pré-definido. Você não tem capacidade, Davi. Você é pequenininho. Você é franzino. Você não tem treinamento. Aquele era o padrão. Tinha que ser alto, tinha que ser treinado, tinha que ter espada, tinha que ter armadura. Esse era o padrão de um guerreiro de verdade. Mas Deus deu sabedoria, deu visão para aquele menino. Ele tinha já um fogo dentro dele, que cada um de nós tem que ter. Temos que ter esse fogo, essa indignação. Parar de ficar com o olhar fixo numa coisa. Não, é isso, é isso, é isso. Não, Deus tem milhares de possibilidades para mim. Mas eu preciso me abrir. Eu preciso querer, para que Deus me mostre. Aposto que todo mundo aqui já teve aquela experiência de perguntar, ô fulana, cadê aquele negócio na geladeira? Aí, tá lá. Aí você abre, você está olhando assim. Não tá não. Tá aí, eu falei, eu vi. Não tá, ó. Tô olhando, tô mexendo aqui. Aí vai lá, entra e pega assim. Quem já viveu isso? Hã? Então, mas não tá. Não tá. Aí vai lá e tira. Viu como tá? É exatamente assim. Deus está falando, tem jeito, rapaz. Deus está falando, faz desse jeito, ouve a palavra. Não precisa pensar muito, só obedece. Para algumas coisas a gente tinha que ser igual sei lá, o cavalo mesmo. Só vai nessa direção, só segue. Não, mas não, eu quero olhar. O que está acontecendo aqui? Deus está falando, vai nessa direção. Vai, eu te dar força. Não, mas meus olhos aqui. Não, não vai dar, é difícil, é complicado, o outro não mudou. Se o outro não mudou, por que eu vou mudar? O outro não merece. Essa situação é muito difícil. Não dá para fazer. Muda o seu olhar. Muda o seu olhar. Deixa a luz entrar, tira essas trevas, meu. Para com isso. Ah, mas você não tem capacidade, Davi. Ninguém precisa ficar abatido. O teu servo vai lá e vai lutar. Por quê? Porque ele não estava com aquela visão condicionada. Estava todo mundo, aquela frequência ruim, todo mundo do exército lá. Ah, o rei vai dar isso, não vai pagar impostos, vai casar com a filha, e vai ter isso, vai ter aquilo, tal. Porém, tem que matar o gigante. Não é de grátis, né? Não vai ser de grátis. Precisa ter um custo, ter um preço. Não vai ser assim.
E eles estavam olhando para quê? Para a dificuldade. Esqueceram da filha, que depois nem foi um bom negócio, depois que a gente viu, né? Mas enfim, tinha a filha, tinha a isenção lá tributária, mas tinha o desafio aos derrotados aí. É difícil, né? É complicado, né? Essa terra é boa. Deus já nos deu, nós vamos comê-los como pão. Ah, mas tem uns caras muito altos lá. Eles olham para a gente igual gafanhoto, assim, igual inseto. Mas a terra é boa, Deus já nos deu. É certo que venceremos. Ao olhar, pessoal, ao olhar, a palavra vem, vai, acredita. Se esforça, tem bom ânimo, não tenha medo. Eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse, eu ligo na terra para que seja ligada no céu. Mas aí eu boto o pé para fora, dá um probleminha em casa. Falei que você não muda. Falei que você não vai sair disso. Falei que esse negócio não ia dar certo. Estão comigo? Entendeu? Eu não disse que não ia dar errado. Teu servo não precisa ficar preocupado. Teu servo vai lutar. O que é? Você está vindo contra mim igual um cachorro, com um pedaço de pau? E aqui eu não canso de falar. Aquela frase é uma das frases mais fortes para mim. Você vem contra mim com escudo, com arma, com dardo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não estou aqui olhando se nós estamos aparentemente nas mesmas condições. Eu tenho algo que você não tem. E é isso que você tem que entender. Você tem que parar de se comparar. Comparação é uma porcaria. Muita gente vive frustrada, sem força, porque ele adora ficar abrindo Instagram, vendo a vida dos outros, vendo a mulher dos outros, vendo o marido dos outros, vendo a família dos outros. Você não é os outros, você é você. Enquanto você se compara, você não bota força na sua própria vida. Enquanto você fica olhando para fora, você está perdendo tempo dentro da sua casa. Enquanto nós ficamos olhando, porque o fulano é rico, é bonito, é cheiroso, o fulano viaja, o fulano está aí pelo mundo, a mulher dele é bonita, a família dele é bonita, por quê? Por quê? Porque aquela pessoa deve estar concentrada em crescer, deve estar concentrada em fazer dar certo. Vamos olhar por esse lado, os seus olhos forem bons, porque muita gente também vive uma farsa. Por isso que a gente não pode ficar se comparando. Porque, nossa, quer ter problema, você fala isso, né? Não, porque a mulher do fulano faz assim com o marido dela. Está lascado. Vai se comparar para você ver. Ai. Tem uma frase. Tem uma frase que meu pai, uma pérola, uma pérola que meu pai falou uma vez para minha mãe, que ficou nos anais da história aí, né? Há séculos atrás. Quando tinha igreja, não tinha nada. Ele falou, olha só, se não é para dar pau, né? Virou para minha mãe, as moças da imobiliária, todas fazem a unha. Porque elas não têm 80 fraldas para lavar. Na época da fralda de pano. Porque elas fazem a unha. Não adianta eu falar uma coisa, exigir uma coisa, eu também não dou condição. Não adianta você falar, nossa, fulano, você está meio largado, hein? Não paga um cabeleireiro, não paga uma manicure, não faz nada, não apoia, não ajuda. Ô fulana, a mulher do outro faz isso. Você dá a condição também? Você faz a sua parte? Muda o olhar.
Eu, de fato, eu, Senhor, não mudo, graças a Deus que Ele não muda. Se Ele fosse igual muitas vezes nós agimos, a gente ia matar todo mundo. Ô, povo ingrato! Jogar um meteoro para acabar com o sofrimento deles logo, e com o meu. Mas não. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso nós não fomos destruídos. Mesmo nos desviando dos seus decretos, mesmo nos desviando da palavra, voltem para mim e eu voltarei para vocês. É o que eu já falei no culto. Deus está sempre esperando uma atitude nossa. Deus não nos abandona. Na palavra nós lemos, eu abandonei vocês porque vocês me abandonaram. Então não foi Ele que abandonou a gente. Muitos abandonaram o Senhor primeiro. O Senhor não nos deixa, nós é que deixamos o Senhor. Se aproxima de mim, que eu me aproximo de você. Ou seja, voltem para mim e eu voltarei para você. Ou seja, não foi Deus, Deus está aqui, ó. Deus está aqui, é na nossa frente, à disposição. Volta para mim, ou seja, se vira para mim, eu volto para você, eu estou aqui. Quem tem que virar para Deus? Sou eu. Quem tem que parar de abandonar o Senhor? Sou eu, porque Ele não me abandonou. Se volta para mim, eu me volto para você. Quando você fala, volta aquela pessoa, você volta, você muda a direção. Ah, está para cá. Então muda o olhar. Muda a maneira de enxergar as coisas. Nós precisamos amar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, ser gratos por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Essa esposa que você escolheu? É esse marido? São esses filhos que você tem? Então cuida. Ama, valoriza. Porque se você ama o Senhor, você obedece. Se você obedece, você não vai fazer pelo que você sente. Você vai agir pelo que você sabe. Então você vai respeitar suas alianças. Você vai fazer dar certo. Você vai colocar força nisso. Você não vai ser um preguiçoso, que não coloca limite nos seus filhos, que não orienta, que não beija, que não ama. Não adianta também só ir lá corrigir, criticar. Você está dando a compensação. Quando você lê o livro lá, As 5 Linguagens do Amor para o adolescente, muitas vezes acontece exatamente isso. O filho está numa fase rebelde, difícil, porque o pai se afastou. Porque a mãe se afastou. Porque quando era criancinha, bonitinho, fazia tudo para ele e tal, carinhoso, dava beijinho e tal, depois vai tendo as mudanças lá da idade, dos hormônios tal, vai ficando mais esquisitão, mais chatinho, mais mal-humorado e tal. Aí não sabe lidar, afasta, acha, não, você já é grande, você já consegue fazer isso, e vai se afastando. A criança, que agora se torna um adolescente, já acha, meus pais já não... Eu sei que eles me amam, mas eles não sabem demonstrar. Por quê? Porque falta conversa, falta entendimento, falta sabedoria, falta informação. Muitas vezes as pessoas estão aí com a vida sendo arruinada, porque o que ela faz? Nada. Ela senta lá na cadeira, cruza os braços. Ai, meu Deus, essa minha vida está tão difícil, minha família está tão complicada. Enquanto o povo ficou lá olhando para o problema, inertes, estavam lá 40 dias passando vergonha. Até que surgiu alguém que tinha coragem, que tinha Deus, que tinha Espírito, que tinha uma outra visão, foi lá e resolveu o problema. Então, enquanto a gente ficar aí parado, olhando, conjecturando, reclamando, meu Deus, que me ajuda, me ajuda. Ô Moisés, por que você está aí falando? Vai, manda o povo andar. Deus quer movimento. Deus quer atitude. Deus quer transformação através das obras. Você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Cuida do meu povo. Você diz que ama a Deus? Haja, pratique a palavra. Ah, eu amo. Como é que eu mostro amor? Amor não é sentimento. Lembra, pessoal? Amor é atitude. Atitude de amor é respeito, é entrega, é investimento, é obediência.
É isso. Não é sentimento, é fufuzinho, tá, coisinha linda. Não, é atitude. É atitude. Não ficar comparando, não ficar olhando para fora, não ficar pesando algumas coisas. Tem coisas que têm que ser corrigidas sim, mas outras também tem a maneira de falar, a maneira de se colocar. Não é só a ferro e fogo, não é só no coice, não é só igual um jumento. Não, é com equilíbrio. Você quer uma casa estruturada? Mantenha o equilíbrio. Mantenha o equilíbrio. Não chega dessa loucura de tentar colocar tudo por goela abaixo. Não vai funcionar. Pode funcionar um tempo. Mas você quer ser respeitado ou temido? Enquanto tiver motivo para temer, a pessoa até obedece. Igual muitas vezes, a pessoa está com medo de ser mandada embora. Eu estou obedecendo o meu chefe, né? Preciso do meu emprego e tal. Você quer ser respeitado? Você quer ser uma liderança de influência ou uma liderança de opressão? Que aqueles filhos estão doidinhos para poder fazer uma idade, ir embora de casa, casar, ter a família, sair daquela vida, porque não aguenta mais? Ou eles têm olhado para você de uma maneira respeitosa, não vou fazer isso porque meu pai vai ficar chateado. Não vou fazer isso porque minha mãe vai ficar chateada. Ou seja, eu não vou fazer isso porque Deus vai ficar chateado comigo. Eu não vou agir dessa maneira porque eu sei que está errado. Deus não vai se agradar disso. Estamos entendendo, pessoal? Eu faço pelo que eu sei. Esses dias eu estava falando com a Maria, ontem para ser preciso. Ela fez uma coisa, eu falei assim, Maria, por que você fez isso? Porque ela desobedeceu a mãe dela. Por que você fez isso, filha? Porque eu queria. E o que sua mãe tinha falado? Para não fazer isso. E por que você fez? Porque eu fiquei com vontade, eu quis fazer. Nós não fazemos o que nós temos vontade, filha. Porque todo mundo que faz a própria vontade permanece fraco, sem força de vontade. Nós fazemos o que nós sabemos. Você não sabia que isso era errado? Sabia. Então não faça mais. Não faça mais. Não faça o que você sabe que está errado. Porque eu não quero que você seja uma pessoa mal-sucedida, uma pessoa infeliz, uma pessoa que ninguém confia em você. Eu não quero. Por isso que eu estou falando com você, por isso que eu estou corrigindo. Por isso que às vezes parece que o papai está bravo com você, mas é porque eu não quero que você faça isso. Para que você se prejudique, para que você deixe Deus triste. Aí ela falou algo que às vezes pode ser que, da maneira de colocar, cada um tem que se analisar. Mas quando você fica bravo comigo, você não me ama. É pelo contrário. É por me importar com você que eu falo isso, que eu ajo assim. Mas tudo tem uma maneira de se colocar. Se a esposa chega no marido, ou se o marido chega na esposa daquele jeito, porque você não muda, começa a vomitar. Não vai entrar. Mulher que gosta mais de fazer isso, né? Espera um momento lá, o momento que o cara quer assistir o futebol dele, ela entra na frente e começa a falar. Puxa vida, não vai dar certo isso. Não vai entrar. Tem uns olhares aí procurando um com o outro. Aí, estou falando, viu? É o momento certo, a forma certa, o equilíbrio. Uma vida com equilíbrio. O tempo certo. A palavra fala isso. Da palavra mansa, ou também da palavra pesada, que machuca. Então são maneiras de se colocar. Às vezes tem até a boa intenção, mas a forma errada de entrar. A forma errada de falar. Porque você não muda, porque você tem que fazer isso, tal. Ou seja, chegando aqui o pai. Está chegando o pai. Ou está chegando a mãe. A mãe falando com o marido, ou o marido sendo o pai falando com a esposa. Está errado. A gente precisa se policiar. A gente precisa entender o que Deus quer de mim. O que eu tenho aprendido com a palavra?
Ah, se meus olhos são bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Seus olhos são bons? Você tem tido luz? Você tem sido luz? Ou você está agindo igual a todo mundo? Com trevas. Ah, porque esse fulano não muda. Ah, porque a situação é assim mesmo. Puxa vida, você está ouvindo a palavra? Porque você está parecendo um ímpio falando? Cadê a diferença? Cadê? Ali naquele momento lá de Golias, tinha um monte de gente pensando igual, falando igual, reagindo igual. Mas aquele que estava fora não tinha sido contaminado. Aquele que estava fora agiu de uma forma diferente. Então para de se misturar com gente que é menos espiritual que você. Para de se envolver com pessoas que não estão na mesma fé que você. Esses dias eu falei com uma senhora que foi exatamente isso. Ah, mas eu mudei muita coisa. Mas é que sabe, que às vezes eu gosto de ir lá com aquelas minhas amigas. Que tipo de amiga? Amiga que bebe, amiga divorciada, amiga que trai, amiga que é traída. Esse é o círculo que você vai conviver de novo? É isso que você vai conviver? Com pessoas com um jugo totalmente desigual, com visões de vida totalmente equivocadas em relação à palavra? Ah, não, mas eu mudei muita coisa. Olha a velha história, eu tenho controle, nós não temos controle. Nós somos a média daquele povo que nós convivemos. Então suba o nível das pessoas. Não é o nível, porque é intelectual. Não, nível espiritual. Conviva com pessoas que são mais espirituais do que você. Afaste-se de pessoas que te puxam. Ah, mas são os meus amigos, é tão gente boa aquele povo lá. O cara só fala de palavrão, só fala de mulher, bebe, fuma, fala mal das coisas. Não é para você. Não é para você se misturar mais. Se envolva nas coisas certas, coloca foco na coisa certa. Ah, mas eu tenho vontade, eu gosto. Então, mas nós temos que fazer escolhas. Temos que fazer escolhas. Ah, não, mas é só um dia, é só isso, não é nada demais, é só uma horinha. As raposinhas são o que destroem a vinha. São coisinhas pequenas. Coisinhas que às vezes a gente parece que, isso daí não é tão importante. Pois é, com o tempo você vai ver que são importantes. Então tira. Se você tem uma dúvida, na dúvida vai ajustando. Não fica aí, não é bem assim, não precisa de tudo isso. Está tudo bem, dá para controlar, dá para levar. Não fica arriscando, não fica brincando com a sua vida. Amém, pessoal? Amém? Fique em pé, por favor, vamos orar. Vamos falar com Deus, vamos pedir essa sabedoria, pedir esses olhos abertos. Fala com Deus nesse momento, abra o seu coração. Fala com Deus, não deixa, às vezes, dormir um pouco, está cedo ainda. Mas fala, aproveita cada dia, cada oportunidade que você tem. Meu Deus amado, nós estamos aqui, Pai. Nós te amamos, nós precisamos do Senhor. Abra as mentes, meu Deus, do nosso povo. Nós precisamos de sabedoria, meu Deus, nós precisamos mudar o nosso olhar, a nossa forma de enxergar as coisas. Nós precisamos, meu Deus, de uma abertura mental. Abençoa, meu Deus, os nossos homens, as nossas mulheres, as nossas famílias, meu Deus. Nós precisamos ter a visão certa, Pai. Então, abra, meu Deus, os nossos olhos espirituais, meu Pai. Deixa para que a luz entre, para que a palavra entre, meu Deus, para que nós não venhamos a fazer como os ímpios fazem, meu Deus, como os religiosos fazem. Falam uma coisa, mas vivem outra. Não, meu Deus, nós queremos viver, meu Deus, tudo aquilo que nós temos aprendido, porque a sua palavra é viva. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, meu Deus, mas a sua vontade. Porque é o que nós lemos, meu Deus, como o Senhor não muda, o Senhor não vive por vontade, o Senhor vive pelo que o Senhor sabe. E é isso, meu Deus, que nós precisamos fazer. Nós precisamos viver pelo que nós sabemos, meu Pai. Nós precisamos parar, meu Deus, de ficar olhando para fora, parar de ficar conjecturando, parar de passividade, mas agir, meu Deus, agir, olhar para dentro, olhar para aquilo que o Senhor nos deu.
para a família que o Senhor nos deu, para a vida que o Senhor nos deu. O Senhor deu uma vida tão poderosa, tão gloriosa para cada um de nós, meu Deus. E quantos têm desperdiçado, meu Pai? Quantos têm olhado para outros lugares, meu Deus, e se distraído com tantas coisas, meu Deus, que o mundo vem, que o diabo lança, e as tentações, e as distrações, meu Pai. Não, nós precisamos de um povo focado, meu Deus, de homens fortes, de pessoas focadas na coisa certa, meu Deus, que agem como Davi, que não estão olhando com aquela visão fechada de todos os demais, meu Deus, mas têm olhado com a visão do Senhor, a visão espiritual, uma visão ampla. Então abra as mentes, meu Pai. Abra as mentes, meu Deus, que o nosso povo tenha uma visão ampla. Abra as mentes, meu Deus, abra os olhos. Nós precisamos enxergar, nós precisamos ver essa luz, meu Deus, e a luz só vem da sua palavra. Então tudo pode ser restaurado, meu Deus, tudo pode ser mudado quando o que há em mim são luz, meu Deus, são luzes, são não trevas, meu Deus, que nós vamos a mudar o nosso olhar para os filhos, para o casamento, para a esposa, meu Deus, para a nossa vida. E nós vemos a mudar, meu Deus, que nós vemos a colocar força, que nós vemos a colocar foco nas coisas certas. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo. Nós precisamos de homens fortes, meu Pai, de homens decididos, de homens, meu Deus, que não fogem das suas responsabilidades, de mulheres abençoadas, sábias, meu Deus, inteligentes, de filhos, meu Deus, bem encaminhados, de famílias estruturadas na rocha, meu Pai. Nós precisamos de um povo assim, meu Deus, um povo que não se mistura, meu Pai, um povo que não pensa com a cabeça do mundo, que não age, meu Deus, com a cabeça do mundo, que não se compara, que não olha, meu Deus, para fora, mas olha para dentro, olha para tudo que tem, para tudo que está à nossa disposição, meu Deus, como o Senhor fez, meu Deus, no jardim do Éden. O Senhor colocou tudo à disposição e só fez um pedido para que obedecessem, meu Deus, e nós estamos aqui, meu Deus, com toda a disposição. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo. O Senhor só pede obediência, meu Deus. Quando nós vemos, meu Pai, quando o Senhor falou com Abraão, o Senhor fez tantas promessas, meu Pai. O Senhor falou tantas coisas para ele, meu Deus, que o Senhor faria. E ele só pediu, o Senhor só pediu para que ele obedecesse e que ele passasse os valores para os filhos deles, meu Deus, para os descendentes dele. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo. Não é tão difícil assim, meu Deus. É só nós lutarmos, meu Deus, e deixarmos que o Espírito prevaleça, meu Pai, porque quando nós entendemos isso, nós fazemos a sua vontade. Não é pesado demais, não é difícil demais quando entra, mas quando não entra, quando ainda há dúvidas, quando ainda há uma mente dividida, aí sim vai ser muito difícil. Aí sim a carne vai prevalecer, mas nos ajuda, meu Deus, a termos pessoas assim, de um alto nível, meu Deus, que não se comparam, meu Deus, com esse nível baixo dessa sociedade, nível baixo, meu Deus, de muitos crentes fajutos, meu Deus, o pseudo-crentes, meu Deus, que não buscam de verdade, que fazem, meu Deus, que querem se parecer mais com o mundo do que com o Senhor, mais com os ímpios, buscando a porta larga, meu Deus, não. O nosso povo, meu Deus, o seu povo, o povo do Ministério Mudança de Vida, é um povo diferente, é um povo que está, meu Deus, buscando por coisas maiores, é um povo, meu Deus, que não aceita a mediocridade, um povo que não aceita uma vida escassa, pequena, feia, chata, meu Deus, sem graça. Não, meu Deus, porque a vida com o Senhor não é sem graça, a vida do Senhor não é escassa, a vida com o Senhor não é derrotada, pelo contrário, é só nós olharmos, meu Deus, como nós vimos no culto de ontem, enquanto buscavam o Senhor, enquanto nós buscamos o Senhor vai nos favorecer, nos abençoar, porque é isso que o Senhor faz. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo. Nós precisamos do Senhor, meu Deus, nós precisamos do Senhor, mas que cada um mostre, meu Deus, com obras, como nós vemos na sua palavra, meu Deus, com frutos de arrependimento, com atitudes, meu Deus, que nós realmente mudamos, e nós vamos mudar o nosso olhar para as coisas, meu Deus, para que o Senhor possa fazer uma grande obra na nossa vida. Então eu peço, meu Deus, abençoa os nossos homens, as nossas mulheres, os nossos filhos, meu Deus, a nossa sociedade, abençoa os cristãos, meu Deus, abençoa todos esses que estão aqui comigo, abençoa os que estão na transmissão, que estão nas outras igrejas, meu Deus, abençoa o nosso povo, meu Deus, abençoa aqueles que buscam a distância.
que estão em outros estados, países, meu Deus, abençoa os nossos projetos de conquistas, meu Deus, abençoa que tudo que essa pessoa projetou, ela viva, meu Deus, infinitamente mais, meu Deus, neste ano, do que ela projetou, do que ela sonhou, porque o Senhor sempre faz mais, meu Deus, o Senhor sempre entrega mais do que nós pedimos, porque essa é a vida, meu Deus, do cristão, uma vida de crescimento, de sucesso, de batalhas, meu Deus, como Davi batalhou, de batalhas, meu Deus, como Caleb batalhou, mas de vitórias, de honras, meu Deus, nós não ficamos aqui curvados, de braços cruzados, sendo envergonhados pelo mal, sendo afrontados pelo mal. Não, meu Deus, nós buscamos o Deus vivo e nós temos a certeza que a vitória já é nossa, meu Deus, que nós temos tudo, meu Deus, ao nosso favor. Basta nós mudarmos o nosso olhar, basta nós nos voltarmos para o Senhor e o Senhor se volta para nós. Então abençoa, meu Deus, cada um. Nós te agradecemos, meu Deus, por esse trabalho poderoso, meu Deus, que nós temos visto frutos, meu Deus, pessoas testemunhando, pessoas falando bem, pessoas comentando, meu Deus, desse trabalho glorioso, meu Deus, o Senhor colocou para que nós fizéssemos, meu Deus, e eu peço, nos ajuda, nos capacita, nos abençoa, para que a palavra entre, meu Deus, para que o Senhor nos use, e mais pessoas sejam abençoadas, meu Deus, e que o trabalho cresça, e que as famílias sejam estruturadas, cada um com a sua posição, meu Deus, que a sociedade comece a ser transformada através de nós, meu Deus, que não é difícil demais, mas nós precisamos ir trabalhando, meu Deus, plantando as sementes, meu Deus, as sementes primeiro da nossa primeira igreja, que é a nossa casa, que é o nosso espírito, que é a nossa mente, meu Deus, para depois impactar aqui fora, impactar com convicções, com filhos bem encaminhados, com filhos com autoridade, com filhos de convicção, meu Deus, que não querem aquela fé mundana, que não querem ser aceitos pelo mundo, mas querem ser aceitos pelo Senhor. Então abençoa, meu Deus, o nosso povo, eu te peço, e nós te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais essa vida, meu Deus, que o Senhor tem nos favorecido. Muito obrigado, Deus querido. Amém, amém e amém, graças a Deus. Está ligado, pessoal? Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Graças a Deus.